o artigo 156, parágrafo 1º da Constituição Federal, ele diz lá: o imposto previsto no inciso 1, que é o ITCMD, ok? O ITCMD, relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem. Só que, veja, quando a gente faz a doação de cotas, cotas não são bens imóveis, cotas são bens móveis. Então a gente tem que ir lá pro inciso 2 para entender qual é a regra para bens móveis. E para bens móveis, a regra muda. Por quê? Compete ao Estado onde se processar o inventário, não é o nosso caso o arrolamento, onde tiver domicílio o doador. Caraca, a isso aqui, no âmbito do direito tributário, abre um leque de possibilidades que você talvez não imagine. Que leque é esse de possibilidade? Diferente da lei civil, ok? Diferente da lei civil, como é que funciona a lei civil, o direito comum civil no Código Civil? No Código Civil, o domicílio está lá no artigo 70 do Código Civil. Deixa eu colocar aqui para você. Está lá no artigo 70. O que fala o artigo 70? O domicílio da pessoa natural, é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Márcio, meu cliente mora no Rio de Janeiro, Márcio. Lá é a residência dele. Sim, mas esse é o domicílio civil dele. Quem foi que disse para você que a regra do domicílio civil é a mesma do domicílio fiscal? Não, não é a mesma regra do domicílio fiscal, é diferente. A regra do domicílio fiscal está no CTN, tá? Está no CTN, no artigo 127. E eu vou botar logo o artigo 127 inteiro para a gente tratar item a item dele. Deixa eu copiar tudo aqui. Primeiro, o artigo 127 fala assim, ó, na falta de eleição. Na falta de eleição. Ou seja, se você quiser, você simplesmente pode ignorar tudo o que tem depois. Por quê? Tudo o que tem depois vem disciplinando a exceção. Porque qual é a regra do domicílio fiscal? É a eleição, ou seja, o contribuinte escolhe aonde quer estabelecer o seu domicílio fiscal, que não tem nenhum vínculo, como regra, com o domicílio civil. Então é só na falta de eleição que você começa a ter outras regras. E isso, pô, que legal, Márcio, a lei me deu outra moral aí. Não, a lei já não tinha te dado moral nenhuma antes e não te deu novamente. O que a lei está fazendo aqui é respeitar um princípio constitucional. Que princípio é esse? Pacto federativo. A lei está respeitando o pacto federativo, que o pacto federativo não permite que os nacionais tenham bloqueio de escolha de onde querem estabelecer as suas relações privadas e tributárias. Não pode. Então aqui você não está ganhando moral nenhuma. Aqui o que está acontecendo é um respeito ao princípio do pacto federativo, tá certo? Então veja, você pode simplesmente escolher. Agora, se não escolher, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal. Aí vem as regras de exceção. Primeiro, quanto a pessoas naturais, a sua residência habitual, ou sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade. Então, para a pessoa física, se não eleger, vai ser o domicílio civil. Se não eleger, mas só se não eleger. Aí o inciso 2 vai dizer, falar sobre a pessoa jurídica de direito privado, que eu simplesmente tirei, porque não tem nada a ver, e quanto a pessoa jurídica de direito público, que eu também tirei, não tem nada a ver. Agora, nos casos em que não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste artigo, considera-se como domicílio tributário, esquece, porque não tem nada aqui que não se aplique. Mas vamos seguir lendo. Como domicílio tributário do contribuinte ou responsável, lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. Ou seja, não tem caso aqui de inaplicabilidade. Ou o contribuinte vai escolher um domicílio, ou se ele não eleger, vai ser o da pessoa natural. E eu vou falar uma coisa para vocês. Ninguém no Brasil, olha só, vou te dar uma novidade aqui que talvez você não saiba. Ninguém no Brasil, nenhum contribuinte no Brasil, pessoa física, que apresente declaração de imposto de renda, deixou de eleger o seu domicílio. Isso, você, vamos lá, gente, entenda isso. Você
que fez declaração de imposto de renda no ano passado, você elegeu o seu domicílio tributário. Você elegeu. Não, Márcio, eu coloquei lá o endereço da minha casa. O que você fez? Você colocou o endereço da sua casa. Já reparou que nunca te pediram lá, falaram assim, anexe um comprovante de residência? Não, foi você que elegeu. E todo ano eles perguntam assim, houve mudança de endereço e você não precisa provar nada. Você simplesmente diz sim ou não. Se disser sim, ele puxa da declaração anterior. Mas te dá a oportunidade de fazer uma nova eleição. Ah, Márcio, mas durante esse ano eu mudei de casa 3 vezes. Eu tenho que mencionar lá? Nunca! Nunca será no Brasil um ilícito ou irregularidade tributária você não fazer declarações retificadoras ao longo do ano porque mudou de endereço. Por quê? Porque o domicílio é de eleição. E você que prestou declaração de imposto de renda, você já elegeu. Todos nós elegemos. É lógico que na maioria dos casos nós elegemos exatamente o mesmo domicílio civil, mas você poderia ter eleito outro. Você poderia ter colocado lá um outro endereço. Por quê? Porque isso está disponível para você, sem que isso seja um ilícito, uma irregularidade. Não, você pode colocar lá um outro domicílio, tá? Não tem problema nenhum fazer isso. Já ouvi gente dizendo, mas qual é o propósito? O propósito negocial da pessoa física escolher domicílio? É a lei, tá na lei. Você escolhe. É eleição do contribuinte. Eleição do contribuinte. E aí você tem o parágrafo 2º. Márcio, mas olha lá a regra do parágrafo 2º. A autoridade administrativa, vamos botar aqui separadinho, a autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior. Qual é a regra do parágrafo anterior? Se for pessoa física, o local onde ela mora. Márcio, vamos lá. O meu cliente mora no Rio. Ele elegeu como domicílio tributário São Paulo, porque afinal de contas São Paulo é 4 e o Rio é 8, é metade do que ele pagaria de imposto. Ele elegeu São Paulo. O estado do Rio não curtiu essa ideia e está querendo desconsiderar com base no parágrafo 2º. Nunca o estado do Rio vai fazer isso. Sabe por quê? Porque quando você tá lendo só aqui, ó. Você está lendo aqui, ó. Quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo. Só isso que você está lendo. Você está querendo ler o seguinte. A autoridade administrativa. Ou seja, olha lá. Olha o que está escrito na Constituição. É relativo a bens móveis. Compete. Aqui, ó. Compete, gente. Ou seja, é uma regra de competência. Quem é a autoridade administrativa competente? Não é mais a do Rio, é a do estado de São Paulo. E eu tenho certeza que a do estado de São Paulo não vai fazer não te quero aqui, vai embora daqui você e o seu dinheiro de TCMD que eu não te quero. Não vai. Ou seja, quem poderia aplicar isso aqui seria só a autoridade administrativa, aquela dotada de competência tributária para tal. A do Rio, a Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, no momento que você elege outro domicílio dentro do Brasil, ela não tem mais competência tributária. Por que eu falei dentro do Brasil? Veja só, eu não vou tratar aqui do parágrafo do inciso 3 da Constituição, que isso vai ficar para uma próxima aula. Mas se a pessoa tiver domicílio ou residência em outro país, você pode tributar com base no domicílio do doador, em regra a ser estabelecida em lei própria, lei que nunca existiu. Ou seja, pode simplesmente não pagar o imposto de doação nesse caso, é possível. Mas isso se o sujeito tiver domicílio ou residência. Se você estabelece... O cara não mora, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, tá? Ele mora no Brasil. Mas você pode eleger o domicílio dele nos Estados Unidos. Nesse caso, você não estabeleceu nenhuma autoridade brasileira competente. Então, aquela autoridade daquele domicílio onde, por exceção, se aplica a sua, pode... Não, esse cara tá errado, tá reclamando. Não quero reclamar. Aí sim, ele pode puxar para ele. Mas aí é outra história. Não misture alhos com bugalhos. Beleza? Moral da história. Primeira conclusão que a gente faz. Nós temos, o contribuinte brasileiro tem o direito de eleger o domicílio fiscal que ele quiser. E no Brasil, a gente costuma dar como exemplo o estado do Amazonas. Você tem outros estados, por exemplo, Rondônia também. Por exemplo, Alagoas. Alagoas tem mais regras. Mas o estado do Amazonas tem um regramento mais simplificado.
simplificado. Então, no estado do Amazonas, por exemplo, a alíquota lá é de 2%. Então, comparando com o Rio de Janeiro, você tem a possibilidade de sair de 8% para 2%, e reduzir 1/4 do que essa família pagaria de ITCMD. Tá? 1/4 do que essa família pagaria de ITCMD. Então, eleger um domicílio tributário mais vantajoso pode ser uma grande solução. Uma grande solução para um problema. Qual é o problema? O impacto ainda pesado do ITCMD, mesmo no sistema de holding familiar. Comparado com o inventário, nossa, muito mais barato. Mas comparado o sistema de holding com a capacidade econômica da família, às vezes fica doído realizar o sistema e algumas chegam ao ponto de não conseguir fazer, tá?